Oi, gente, tudo bem? Sou a Maria Clara. Hoje estou aqui com mais um programa do nosso Estúdio Bio. E hoje estamos aqui com a convidada bióloga Paula Ramos, que ela veio para falar um pouquinho mais da Ciclo e Vida. Então, Paula, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Estamos aqui para introduzir um pouquinho desse projeto seu, que é tão importante, tão essencial para a cidade em si. Então, fale um pouquinho de você e como que começou, né, esse projeto. Tudo bom? Bom dia aí, pessoal. Meu nome é Paula, sou bióloga. Na verdade, a minha formação ela já vem bem lá de trás, né? Vocês não tinham nem nascido ainda. Eu já me formei em biomedicina em 2003. Aí fiquei 20 anos aí trabalhando nessa área de saúde pública. E aí chegou uma hora que eu falei, mano, eu tô meio cansada, quero mudar. Aí resolvi fazer biologia, porque eu queria entender como funciona o equilíbrio ecossistêmico do planeta, assim, sabe? Uhum. Essa questão da biologia e tal. E eu tava lá na faculdade, aí entrou a pandemia, e aí as coisas começaram a ficar meio difícil e tal. E aí, eu, por causa de um trabalho da faculdade, eu fui pra Horta, na época era a Horta das Flores, lá na Moca, e comecei a trabalhar lá De voluntária. de voluntária, isso, no Jardim de Plantas Aromáticas. Aí comecei como voluntária, aí fui trabalhando, fui continuando. Era só um grupo de estagiário mesmo ali para fazer o seu plantio. Aí, de repente, o negócio foi evoluindo. Aí eu passei de voluntária para supervisora do setor. Aí foi juntando a galera e foi aumentando. E aí a professora que trabalhava com a gente, ela precisou sair do projeto. E a gente falou, putz, e agora? O que a gente faz? Aí veio uma outra professora e falou, não, vou abraçar vocês aí e vamos começar um negócio maior, formalizar e tal. E aí foi criado o Ciclovida. Na verdade, o que eu costumo falar, é um bando de aluno maluco que quer mudar o mundo. Entendi. Então, é um projeto dentro de uma empresa. Isso. Legal. Legal isso, porque você vê que realmente não tem muito isso em São Paulo, porque é uma cidade concreta, né? Porque aqui as pessoas acabam normalizando isso de não ter muitas árvores, acaba tirando as árvores para ter prédios. Então, legal ter alunos com essas ações tão importantes, né, que nós temos. Então, como que funciona essa parte de administrar o ciclo vida no dia a dia? A questão de planejar se vai ter alguma ação fora, como que vocês lidam com isso? A gente tem uma equipe já bem formada de supervisores, secretária. Ai, a secretária. Coisa maravilhosa. Gente, tem a secretária. Auxiliar de tudo. É ótimo. Não, ela é tudo na minha vida. E tem, no caso, eu e tem um outro biólogo, o Jailson, que somos coordenadores, e nós respondemos a CEO, que é a professora Priscila, que é a diretora geral da projeto. empresa, né? O Biosustente, que engloba 3 projetos. Ciclovida, que é o nosso, que nós trabalhamos com essa parte de botânica, hortas urbanas, biodiversidade, sustentabilidade. Tem o grupo de estudos e pesquisa em abelhas nativas brasileiras e um outro grupo que trabalha com espécies de animais exóticos e silvestres, né? Então, são vários projetos que a gente faz essa parte. Então, a parte... Eu só me meto no nosso, a gente não quer me meter mais nada, hein? Então, a gente está sempre procurando ou o Jailson ou eu, alguma parceria com algum lugar. Aí a gente, por exemplo, teve uma saída técnica para o Parque Fazenda do Carmo. Aí, conversando lá com as monitoras ambientais, descobrimos que eles estavam precisando de um projeto para dar uma palestra. Aí fizemos um ofício, mandamos para os gestores do parque e conseguimos lá fazer uma palestra de plantas aromáticas, vai ter uma palestra de animais sinotrópicos. E assim a gente vai indo. Quando tem algum evento, a gente já vai conversando com as pessoas, já pega o celular, já troca ali o WhatsApp e assim a gente vai conseguindo. Parece que não, mas a gente então é organização. Sim, não, legal, por causa que quando você sai em eventos, tem mais visibilidade, né? Então você consegue atrair outros públicos, porque parque tem público de família, de tudo. Então acaba que você vai atingindo outros meios, né? Saindo assim.
Mas legal. E esses eventos, vocês têm algum fundo de, tipo, de dinheiro? Assim, vocês têm alguma parte financeira que vocês ganham nos eventos? Ou é só realmente... A gente procura vender alguns produtos do ciclo mesmo, mesmo camisetas, né, para os estagiários, porque não fica bonitinho, igualzinho, né? Então que a gente consegue alguns fundos para poder. Preciso comprar uma muda, preciso comprar um pHmetro, um termômetro, então a gente tem um caixinha ali. De repente, já aconteceu de um aluno precisar dar uma entrevista. Ah, eu tô sem grana. Não. A gente foi lá, já pega o projeto, já dá um dinheirinho lá para poder pagar um transporte e tal. Sim. Mas é tudo assim, bem para cobrir o básico. Uhum. Né? A gente não tem nenhum fim assim. Que é... Não, eu entendi, sim. E agora me responde uma coisa. Você acha que é fácil ou difícil colocar na cabeça das pessoas a importância de usar materiais mais sustentáveis, ter essas ações que ajudam a continuar com esse verde, né, na cidade em si? Aí eu vou dar a resposta que o biólogo mais gosta de dar. Uhum. Depende das pessoas com quem a gente lida, né? Cada público a gente tem que lidar de uma maneira diferente para poder falar de sustentabilidade. Por exemplo, criança é ótimo. Nossa, criança é o que eu falo, é o público-alvo, né? Porque assim, quando eu falo, por exemplo, o trabalho que eu lido agora, né, lá no Ipiranga, com restauração ambiental. O trabalho que a gente está fazendo não é para mim. Não é para minha geração. Não é para sua geração. Então, é para as próximas gerações. E em escola mesmo tem essas iniciativas de ter aulas assim, mais, vamos plantar uma mudinha na escola, vamos usar materiais recicláveis para fazer um brinquedo. Isso. Então, eu acho legal começar pelas crianças, porque também em casa eles vão passando as ideias, né, para os pais. Exato. Tipo assim, pai, vamos guardar uma garrafa PET para fazer depois alguma coisa que seja legal para criança, para brincar. Então, eu acho isso realmente bem, bem legal. E é um público que você consegue explorar mais, porque eles estão começando a ver isso agora. Então, também eu acho que tem um público mais idoso, que consegue também ter essa consciência de, vamos plantar plantinhas em casa. Que também tem esse gosto, né? Que gostam mais de ter esse verde em casa. Mas é legal isso mesmo. E vocês têm algum processo de reciclagem do projeto, né? Do projeto Ciclo de Vida? Ou não? Lá onde eu atuo, a gente atua na missão ambiental, que é uma ONG, eles cederam um espaço para a gente poder seguir um projeto de restauração ambiental. Lá eles fazem a reciclagem. Por que o ciclo não faz? A gente não tem galpão para armazenar. Sede, né? Não tem uma sede. Mas a gente sempre orienta o pessoal a procurar um ecoponto, ou que nem a gente mesmo leva lá na sede da missão ambiental, porque como é uma ONG, é um dos poucos fundos que eles têm de vender para poder, justamente para isso, comprar uma ferramenta, bem nesse sentido mesmo. Ter o fundo, né, Tem financeiro. Fundo. Sim. A gente precisa, né? E vocês têm esse interesse de aumentar e virar uma ONG só da Ciclo e Vida, ou não? É só realmente projeto da Biosustente. Então, porque é tudo um conjunto. Uma coisa não funciona sem a outra. Né? É um ecossistema. A gente trabalha mais com a parte de botânica, de plantas. Só que aí o GPEM trabalha com polinização. Então, sem polinização, não tem plantas. E sem os animais dispersores da fauna silvestre, a gente tem sempre que estar trabalhando esse conjunto. Né? Então, assim, a gente consegue fazer alguns eventos separados, tal, mas tudo no final vai virar uma coisa só, que é o ecossistema. Não dá para pensar isoladamente numa coisa só. Sim. E você acha que qual é a importância de compartilhar isso, né, de ações nas mídias? Você acha que ajuda muito ou não tanto por ser um assunto que as pessoas não têm muito interesse, né?
Eu acho que ajuda. Porque eu acho que as pessoas, elas trabalham com exemplos. Então, quando você vê, nossa, que legal, tá acontecendo isso no meu bairro, não estava sabendo, então eu vou ajudar. Olha que interessante, olha aquele lugar, que legal, que bacana. Eu vou lá fazer uma trilha no parque. Aí você vai no parque, aí você descobre que tem tantas coisas ali, projetos de construções sustentáveis, e você vê a diferença que você faz numa planta que você tem na sua casa, os usos de reciclagem, de economia. Então, eu acho que é legal, tem que mostrar mesmo, que as pessoas também precisam entender que sem a natureza a gente não tem condições de sobreviver. Eu sei que às vezes é muito difícil algumas pessoas entenderem, mas os sinais estão aí, a gente tá vendo isso, né? A realidade. Então, Agora aqui uma outra coisa bem legal. Qual foi a ação mais emocionante que você já presenciou por conta do projeto? Que você viu que realmente valeu a pena? cara, é difícil. Mas é o que eu falo, quando você vai fazer um evento e aí você vê a criançada mais interessada, aí você fala, meu, É o motivo, né? é isso. É a razão que você tá ali. É isso. Então, é o que eu falo. A gente trabalha por um projeto que não vai ficar para mim esse legado, né? Vai ficar para essa criançada que está aí. Então, é o coração deles que a gente precisa tocar. Então, quando a gente vê uma criança toda feliz, colocando a mão na terra, aí plantando a sua mudinha, e aí vai, ai pai, mãe, não sei o que, todo feliz. E você ouvir de uma mãe falar, não fui eu que trouxe meu filho, foi meu filho que me trouxe. Nossa Senhora. Aí... Você fica até orgulhoso, né, de falar fica. sobre isso. Inclusive, qual que é a sua maior inspiração de, tipo, continuar no meio, né, de materiais de reciclagem, no mundo mais verde? Cara, eu vou ser bem assim, não sei nem se é meio egoísta a maneira de falar, eu não tenho filhos, mas eu tive a honra de ser convidada para ser madrinha. E o meu afilhado ele vai fazer agora 4 anos, segunda-feira. E aí eu fico pensando, que mundo que eu quero deixar para ele? Porque eu fui uma criança que nem foi coisa de velho. Quando eu cheguei aqui era tudo mato. E eu fico vendo, mas é interessante, a gente fica vendo a transformação nas cidades, como ela foi ficando cada vez mais cinza. E não é esse legado que eu quero deixar. Eu quero que as pessoas tenham a oportunidade de ver o que eu vi, de ver animais não apenas no zoológico, nos aquários, mas poder ver na natureza. É importante essa interação, colocar a mão na terra, sabe? Ter um ar para respirar, uma comida boa, uma água limpa. Então, quando eu penso no meu afilhado, então eu vejo toda uma geração aí na frente que eu acho que tem o direito de usufruir do que eu usufruo. Legal. E você, como bióloga, né, de formação, qual que é a parte que mais te interessa no meio de plantas, de folhas? Ai, nossa, uma coisa só? Não, fala mais de um, fica à vontade. Eu adoro parte de botânica, eu adoro trabalhar com ecologia, com restauração de ecossistemas. Estou trabalhando muito com a parte de gestão ambiental também. Amo falar de gestão de resíduos sólidos, economia circular. Eu sou aquela pessoa insuportável. Você chega num lugar, então esse copinho aí que você está usando é descartável. Então, vem aqui. Então eu sou essa pessoa que eu estava ali no metrô esperando para vir e eu comecei a olhar aquele muro verde ali. Mas não sei, tá faltando alguma coisa ali. Essas plantas que não são espécies nativas, então adoro falar de Mata Atlântica, então às vezes eu sou meio chata, então assim, eu adoro falar de ecossistema geral, mas acho que qualquer assunto que você me falar do meio ambiente vai se interessar. Legal. Em São Paulo mesmo,
um governo, não sei qual presidente, qual governador, não sei, fez uma ação de colocar o verde em São Paulo. Então tem até um lugar que é perto do Brooklyn, que é tipo um paredão que era cinza pichado, e ele fez verde. Então você vê que dá esse ar de leveza, né? Então você falou do metrô, então eu acho que é real, importante isso. Porque você tá andando de carro e você vê um monte de carro, um monte de trânsito, e aí você vê um verde, fala assim, caraca, não é só pedra que tem aqui, entendeu? Então você acha que isso é real muito importante, né? É Esse importante, verde. assim, que atrás, né, que a gente chama de muros verdes, né? Isso. Deveriam ter muito mais nas cidades, mas, assim, talvez alguns com o propósito não tenha sido tão planejado como deveria. Então, tudo tem que ter um planejamento. Quando a gente fala de cidades inteligentes e sustentáveis, regulamentação, desregulamentação, a gente está falando de vários fatores. Do verde, mas quando a gente fala de plantar, aí eu já venho em defesa das espécies nativas, que são mais importantes, trabalhar com o que eu chamo de hotspots de Mata Atlântica dentro da cidade, que são berços de biodiversidade, é possível. Algumas pessoas fazem isso com muitos parques. Então, eu também vejo dessa maneira. De repente, você está olhando tudo cinza, ou de repente um verdinho, né? Umas plantas, umas árvores. Aí, dependendo da época do ano, tá colorido, né? Eu não sei, eu sou aquela pessoa que para pra tirar foto de folhinha na rua. Eu paro para observar o pôr do sol. Então, acho que de repente, quando você traz a natureza para perto das pessoas, você traz um pouco essa calmaria que São Paulo precisa. E parece que tá todo mundo andando fugindo de alguém. Né? Então, acho que se desacelera. Sim. Então, e também você comentou, né, que é importante ter essa Mata Atlântica. E eu fui ver ontem que dia 27 de maio vai ser o Dia Nacional da Mata Atlântica. Então, você acha legal divulgar isso para as pessoas verem de novo a importância de ter um bioma, né, que é da São Paulo especificamente, que é bom divulgar isso para relembrar as pessoas que tem um dia para isso, né, que é o dia 27 de maio. E vocês vão fazer alguma coisa específica assim ou não tem planos? A gente está sempre trabalhando agora com a Semana do Meio Ambiente. A gente vai ter algumas palestras lá no Parque Fazenda do Carmo, vai ter. Eu acabei de dar uma palestra, uma oficina na Missão Ambiental, e deve ter mais algum evento por aí que, assim, de agenda, eu não vou saber de cabeça agora, mas sempre a gente faz alguma coisa, ou principalmente Dia do Biólogo, enfim. Mas é legal falar de Mata Atlântica, porque as pessoas têm que pensar. A Mata Atlântica, 70% da população brasileira vive em região de Mata Atlântica, que ela corta todo o litoral brasileiro. E é um dos biomas mais devastados. Sim, né? Deve ter o que 20% agora. E é interessante, quando você vem para São Paulo, existe dentro do capital áreas de proteção ambiental. E as pessoas nem prestam atenção nisso. Né? Então, acho que tem que ter um dia assim não é um dia de comemoração, é um dia de reflexão. Para as pessoas entenderem a importância, né, de desse preservar, bioma, né, esse bioma nosso, né? Legal. Eu vou ter um jogo agora com você. Vamos lá. Vai ser um bate-bola. Então eu vou falar uma frase e aí você vai definir essa frase em uma palavra ou uma frase breve. Tá? Vamos ver. Nascimento é Vida. Reflorestar é Necessário. natureza pede Ajuda. um lugar do Brasil que você sonha em ver replantado. Todo. Brasil inteiro, gente. Algum projeto ou ONG que te inspira? Mata Ciliar. Que também é uma ONG no foco de vocês. Ela trabalha com restauração em Mata Atlântica. Recentemente houve uma tragédia aqui em Jundiaí. Um caminhão com corante caiu dentro do rio em Jundiaí. A água está azul e eles estão lá recolhendo os animais para salvar o que der, porque Diminuir o impacto, diminuir o impacto. Poderia falar muitas, mas essa veio na minha cabeça. Nossa, agora. isso não saiu nas Então, mídias. quase não saiu na mídia.
Caraca. E é O algo rio está azul. Parece aquela loucura aquela gente maluca que tacou corante azul lá para fazer o chá revelação. O rio tá daquele jeito. Nossa, Triste. fiquei até impressionada, que eu não imaginava, porque isso realmente não foi divulgado, né, em Não, jornal. muito pouco. E é algo que precisa mostrar, porque isso impacta a vida de muita gente. E também além dos bichinhos que estão lá, também impacta o ar, né? Todo o ecossistema. As pessoas acham que não chega na população. Chega, a conta chega. Então, eles estão, o pessoal da Mata Ciliar, junto com outras pessoas, bombeiros, defesa civil, população local, deve ter outro pessoal também ajudando, mas tá caótica, assim, a situação. Então, de repente, se alguém quiser essa região de Jundiaí, dá uma olhada. Nossa. Maior desafio das ONGs e projetos ambientais hoje em dia? Governo. Não precisa nem explicar muito. O que você sente ao plantar algo? Felicidade. Você é de música? De ouvir muita música? Muita. Então, uma música que define o que você gosta de bioma, essas coisas mais verdes, assim. Cara, Vilarejo. É de Tribalistas. Gente, essa indicação. Música, Vilarejo. Primeiro que eu sou muito fã de Marisa Monte. E essa música, assim, ela inspira de um lugar perfeito. Que eu acho que todo mundo merecia estar nesse vilarejo. Uma palavra que define o trabalho voluntário. Garra. Uma atitude simples que ajuda o planeta. Reciclagem. Sua missão é aprender e ensinar. E inspirar outras pessoas que continuem esse legado, né? Que você, você preza tanto, né? Que nem você falou o seu sobrinho, afilhado, desculpa. Que você pensa muito nele fazendo esses movimentos, né? Para deixar o mundo melhor pro futuro que vai vir aí, né? Que eles tenham essa experiência que você teve, que foi o que você disse. Então, agora uma pergunta final, assim. O que você diria para Paula de anos atrás, que tinha esse desejo de estar em um lugar que realmente te faça feliz? Continua no mesmo caminho. Não se distrai. Não se distrai, que todas as dificuldades que você passou vão valer a pena. Só segue. Nossa, legal isso, porque muitas vezes acabamos saindo de algo por ser muito difícil, por falar, isso daí não vai, né? É um sonho muito longe. Então, legal ver que você realmente foi atrás, continuou. E também agora uma outra pergunta. Qual que é seu foco para daqui 5 anos ou mais do projeto Ciclo Vida? É terminar a área de restauração que a gente está trabalhando e aumentar as áreas de plantio, ter o nosso viveiro de nativas bem maior do que ele é hoje, para a gente poder distribuir as plantas nativas e fazer as parcerias para a gente conseguir plantar. E você tem um lugar específico em São Paulo que você quer começar? Tipo, esse lugar eu acho legal começar agora porque é onde mais precisa. Ou São Paulo inteiro? Não, São Paulo inteiro, né? Realmente precisa, né? Você falou que até você tem, por exemplo, o interior tá precisando. Tem, por exemplo, a Zona Leste. É uns lugares menos arborizados, né? Então, a gente tem que pensar um pouco em tudo. Não dá para centralizar, assim. Então, é bem ampla a questão do meio ambiente. Né? Sim. Agora, Paula, olha para a câmera e dê um recado para aquele que quer ser voluntário e que quer realmente ajudar a mudar esse mundo, né, para ser mais consciente. Bom, pessoal, se você quer ser voluntário de alguma ONG, você quer fazer alguma coisa pelo meio ambiente, tem a gente, Ciclovida, segue a gente lá nas redes sociais, manda uma mensagem lá no direct que a gente responde. A gente responde rapidinho. Mas tem muitas ONGs, tem muitos lugares que você pode ajudar. Perto da sua casa. Mas Paula, eu não quero fazer parte de nada. Tranquilo.
dentro da sua casa, dentro da sua vida, você consegue fazer coisas são mínimas, uma reciclagem, uma compostagem, reduzir o desperdício de água, de eletricidade, o consumo de maneira geral. Então, acho que são pequenas atitudes que a gente vai conseguir melhorar e levar essa cultura do meio ambiente para frente, porque a gente tem que entender, não adianta. A gente precisa de árvore, a gente precisa de rio limpo, a gente precisa de um solo fértil. E para isso a gente precisa fazer a nossa parte, que é preservar. Obrigada. Falou o certo para que aquele que realmente queira escute e compreenda, né? Você quer divulgar ONG? Fica à vontade. Projeto, né? Quer divulgar algum evento? O pessoal fala muito ONG, né? Mas que a gente prefere, a gente não usa ONG, então uma ONG tem todas umas questões burocráticas, tal, então a gente é um projeto. Nossos eventos, tal, tá lá nas redes sociais. Sempre que tiver alguma coisa, a gente posta lá e é só ficar ligado. Vocês estão em quais redes sociais? Principalmente no Instagram. Que é Ciclovida mesmo. _Ciclovida. É isso, obrigada. Aqui, Ciclovida. Aham. E esse livro que você trouxe é pra falar alguma coisa pro pessoal? Então, esse livro, posso fazer uma propaganda? Fica à vontade. Esse livro aqui, Primavera Silenciosa, você tá vendo, né? Não anotei nada aqui no livro, né? É o primeiro... Ele foi escrito por Rachel Carson. Ela foi uma bióloga marinha e ela esse livro foi lançado em 1960. Ela foi a primeira pessoa a fazer uma reflexão sobre o uso desenfreado de agrotóxicos. E até hoje ele é muito atual, e eu separei uma partezinha aqui do livro para deixar uma última reflexão aqui pro pessoal, ver se meu olhar permitir, que a idade chega, né? Então, uma reflexão aí pro pessoal. O equilíbrio da natureza não é um status quo, é fluido, em perpétua mudança, em constante estado de ajuste. O ser humano também é parte desse equilíbrio. Às vezes o equilíbrio pende a seu favor, outras vezes, muitas vezes em decorrência de suas próprias atividades, ele pende para o lado contrário ao seu. Então fica essa reflexão, que tudo é um ciclo, tudo depende de todos. Então, dica de leitura, recomendo uma leitura bem tranquila, gostosa e necessária. Então, muito obrigada, Paula, por estar aqui conosco. É um projeto bem legal de se conhecer, porque eu mesma não tinha esse conhecimento que algo poderia ser tão grande, que nem você falou que incluía abelhas, os animais. Então, acho que realmente muito necessário. Quero pedir que vocês sigam a Estúdios e Bio, que vai estar no Instagram como Estúdios e Bio mesmo. E semana que vem vamos postar o podcast com a Tiffany, que também trabalha lá. E é isso, gente. Muito obrigada por estar aqui conosco. Estamos muito gratos por tê-la aqui novamente. E é isso. Tchau!